Então, vamos falar sobre neurotransmissores. Compartilhar aqui com você. Então, vamos lá. Então, afinal, né, o que é neurotransmissor? Então, neurotransmissores são substâncias químicas liberadas pelos neurônios, que são responsáveis por enviar informações a outros neurônios. Então, os neurotransmissores são chamados de mensageiros químicos e estão envolvidos em nossas diferentes respostas e situações. Então, é conforme as respostas que a gente dá a determinada situação, ela é alimentada através de um neurônio, tá? Um neurotransmissor. Então, nossas emoções, elas dependem de níveis flutuantes de neurotransmissores, que causam a ativação de diferentes partes do cérebro, que são responsáveis por diferentes humores. Então, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô de mau humor, eu tô ativa, eu tô procrastinando. Então, tudo isso, ele vem lá das ativações dos neurotransmissores, tá? Então, uma breve explicação, porque é muito importante entender como que funciona a ativação, né? Como que a gente recebe essas informações do arquétipo, essa frequência que o arquétipo emana, para a gente poder. Eu sou assim, quando eu entendo o que tem por trás, é mais fácil de eu utilizar. Então, por isso que eu gosto de passar como que isso é ativado, para você ter essa consciência de que um arquétipo fraco você tem que ir lá e retirar, e você tem que substituir por um forte, tá? Então, mesmo que você não tenha arquétipo fraco nenhum na sua casa, você também não está recebendo os benefícios do forte. Então, por isso que é importante entender como que isso funciona, tá? Determinados arquétipos, eles induzem a produção de determinados neurotransmissores. Então, cada arquétipo, ele tem uma função. Então, ele ativa um neurotransmissor diferente. Então, é possível manipular essa poderosa energia para estimular uma pessoa a um determinado sentimento, uma emoção. Então, é através desse estímulo que gera um comportamento diferente. Então, olha só, é possível a gente induzir o comportamento, a gente quer um comportamento específico de uma pessoa, a gente consegue através do arquétipo. Olha o poder disso. E a gente pode também trabalhar com um grupo de pessoas. Então, foi feito experiências colocando um grupo de pessoas recebendo essa frequência de arquétipos forte por um determinado período, e foi colocado um outro grupo de pessoas no mesmo, durante o mesmo período, durante o mesmo tempo, recebendo a emanação da frequência dos arquétipos fracos. Então, a atitude que determinadas pessoas tiveram com arquétipos fortes foram atitudes positivas, e quem recebeu essa frequência dos arquétipos fracos foram negativas, eram pessoas agressivas, impaciente, então ele afeta diretamente. Tem também um estudo que foi feito, colocado pessoas para assistir um determinado filme, que foi colocado informações subliminares, que também são arquétipos, que é colocado de uma forma que não fica visível a olho nu, mas o inconsciente capta aquilo, e eu vou falar isso sobre arquétipo de marcas, tá? Que é utilizado no marketing também. Porque, né, muitas pessoas viralizam, tem aí vídeos, eu vou mostrar aí alguns vídeos que, olha, a partir do momento que você assistir esta aula, tudo que você for ver, um filme, uma propaganda, você vai perceber o que tem por trás, quais são os arquétipos. Quando você tem essa consciência, você consegue ver. Muitas vezes passa bem rapidinho na tela e a olhos nu não é percebido, sabe? Mas quando você tem esse conhecimento, você pausa o vídeo e você o filme, né? E você consegue ver tudo que tá lá. É impressionante. Eu vou passar ali alguns exemplos, vou mostrar para você ali aqui na prática aqui para você perceber, tá? Então, os estímulos gerados, eles liberam diferentes comportamentos. Então, eu estava falando do filme, então, um determinado grupo foi assistir um filme no cinema e foi dado estímulos durante o filme de agressão, de vandalismo, e quando as pessoas saíram desse filme, eles quebraram o cinema. Foi impressionante. Então, tudo isso é científico,
comprovado, tá? Então, neurotransmissores, entendendo um pouquinho mais. Alguns neurotransmissores eu vou passar aqui para você. Então, um exemplo: dopamina. Dopamina é um neurotransmissor extremamente potente. Ele gera prazer, alegria, euforia, satisfação. Então, a gente sempre está buscando coisas para trazer para a gente, né, essa dopamina. Então, determinados arquétipos têm essa frequência que faz com que os neurotransmissores ativa a dopamina no nosso organismo, no nosso corpo, tá? Serotonina está relacionado ao nosso bem-estar, felicidade. Quando ela termina de fazer, né, o exercício físico, ela está ativando, né, ela está produzindo serotonina no organismo. Então, tem arquétipos que têm essa função específica. Endorfina são extremamente importantes para o sentimento de felicidade, por exemplo. É liberado no cérebro durante exercício físico também, dor, atividade sexual. Então, tudo isso é através da endorfina que a gente tem essas sensações no nosso organismo, né? No nosso corpo. Esse material, esse book vai estar disponível para você, tá? Então, não se preocupe se você não estiver anotando, eu vou liberar lá na aula bônus, tá bom? Exatamente esse book aqui que eu estou passando para você, esse material. Então, a principal função da endorfina é inibir a irritação e o estresse. Então, uma pessoa muito estressada, ela pode utilizar um arquétipo que emana isso, que vai acalmá-la. Então, por exemplo, uma pessoa assim, muito irritada, se ela usar dando um spoiler aqui já, usar o arquétipo do panda, né, do ursinho panda, vai trazer mais paz, vai trazer mais harmonia, mais calma para a pessoa. Então, ela diminui o nível do estresse, da irritação, da ansiedade, tá? Golfinho também, a gente vai falar mais sobre isso à frente. Então, esses são alguns, né, dos neurotransmissores. Acetilcolina, então é um estimulante, ele controla o funcionamento de inúmeros órgãos. Olha só, tudo isso a gente consegue através dos arquétipos. Movimentos, memória, concentração, atividade sexual, emoções, estimula a aprendizagem. Então, um exemplo, né? O arquétipo da coruja, né? Depois eu vou te mostrar aqui também. Ele ativa, né, essa questão do aprendizado, né, da aprendizagem. Ele é um arquétipo da sabedoria, da inteligência, então e ajuda demais, gente, demais, demais, demais. Eu depois comecei a utilizar, quando eu leio um livro, eu absorvo muito mais do que antes, então ajuda em tudo. Noradrenalina, ele deixa alerta e com uma boa memória, alivia a depressão também. Então, eu quando estava atendendo, tem uma cliente minha que ela estava totalmente depressiva, ela não queria mais sair, ela não queria trabalhar, ela só vivia no quarto. Então, a gente, durante, né, as sessões, e a gente começou a analisar como que estava o ambiente dela, das coisas do ambiente, por exemplo, como que está o guarda-roupa, ele está arrumado, como está a energia no ambiente. A gente fala muito no Feng Shui. Então, lá no finalzinho do curso, eu falo um pouquinho sobre o Feng Shui também, para você se aprofundar ainda mais e utilizar também o Feng Shui para potencializar ainda mais os resultados. Então, a gente fez a questão do Feng Shui na casa dela e já trocamos arquétipos fracos do ambiente que ela mais passa tempo, que é o quarto. Como ela morava com a mãe, ela não podia mexer na cozinha. A cozinha é um lugar que mais tem arquétipo fraco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também à frente. E mas o ambiente que ela passava a maior parte do tempo era o quarto. Então, já mudando essa energia do quarto, tudo já mudou. Então, ela já arrumou um trabalho, ela já está, além desse trabalho, ela está fazendo coisas relacionadas ao marketing digital também. Então, é uma outra mulher. Começou através dela fazer essa a mudança, né, do ambiente que ela passa mais tempo, tirando ali os arquétipos fracos que estava emanando, que estava ativando esses neurotransmissores, sabe? Então, isso daí é importantíssimo saber.